Um teólogo, lá em 1800, popularizou o argumento do design inteligente e com uma analogia muito interessante. Se você estivesse caminhando na natureza e achasse um relógio, ao analisar a perfeição daquelas engrenagens, você certamente deduziria que teria um criador inteligente por trás daquilo. E com isso, ele sugeriu que os organismos vivos, sendo tão complexos, necessariamente também teriam algum criador por trás. Um exemplo bastante utilizado para mostrar essa nossa complexidade é o olho, que parece uma máquina fotográfica com diafragma, com lente de foco, retina. Mas lá para 1960, Richard Dawkins usou a mesma analogia, mostrando que essas máquinas fotográficas ou relógios biológicos poderiam surgir simplesmente como resultado, sem propósito, sem planejamento, da evolução e da seleção natural, que agiria passo a passo como um relojoeiro cego. Para exemplificar, ele mostra a evolução de algo inúmeras vezes mais complexo do que o nosso olho, que é o sonar dos morcegos. Mas o meu objetivo aqui não é ficar defendendo a ideia de um ou a ideia do outro, e simplesmente mostrar que assim como os chineses que volta e meia desmontavam carros e celulares para entendê-los, a gente pode aplicar a engenharia reversa no nosso relógio biológico e entender o que a gente deveria comer. Isso porque a evolução natural é implacável. Ela elimina qualquer gasto do organismo se aquilo não trouxer nenhuma vantagem de sobrevivência. Exemplo típico são os bagres da caverna que perdem olhos. Outro exemplo de uma coisa extremamente custosa para passar no crivo da evolução foi o pescoço das girafas. Não faria o menor sentido ter aquele pescoção enorme se ele não trouxesse uma vantagem para a sua alimentação. No caso delas, os cervos, que eram mais pescoçudos, foram sendo selecionados para comer folhagens cada vez mais altas e deixando descendentes cada vez mais pescoçudos, que também eram selecionados por essas folhagens, como Paleotragus, Giraffocaryx, Samotherium, Bolínia e, finalmente, as girafas. E se você acha que não é um problemão você ter um pescoço tão comprido, basta você se lembrar de ter sentido alguma tontura uma vez que você se levantou muito rápido. E isso acontece porque não é fácil para o nosso coração bombear sangue lá para o alto da nossa cabeça. Precisa de pressão. E as girafas, não fugindo à lei da gravidade, têm uma pressão entre 280 a 300 milímetros de mercúrio, que é mais do que o dobro da nossa. Resultado? Seu coração gasta uma energia imensa para isso e acaba sendo tão grande que pesa até 11 quilos. Esse custo enorme pode ser minimizado no okapi, por exemplo, que é o parente mais próximo da girafa e que, vivendo em florestas mais densas, não teria vantagem nenhuma em ter um pescoço tão comprido e nem um coração tão grande. Nos humanos, o órgão superpoderoso e custoso não é o coração, é nosso estômago. E diferente do estômago das girafas, que tem um pH de 7, o nosso tem um pH de 1. É mais ácido do que outros animais herbívoros, como cervos, onívoros, como o porco, carnívoros, como o leão, sendo compatível com de carniceiros, como abutres. E embora isso não pareça grande coisa, lembre-se que o pH de 1 é 1 milhão de vezes mais concentrado do que o de 7. E por que você acha que a gente gastaria tanta energia para produzir tanto ácido? Só tem um alimento que precisa disso para a digestão. Pois é, mas o crivo da seleção natural decidiu que o retorno valeria a pena o investimento. E o nome desse alimento é carne.